Mais um episódio do Capivara Cast feito especialmente para você que está se preparando para avaliações que cobram assuntos de atualidades e conhecimentos gerais. Nosso convidado, o professor Araré Carvalho, continua aqui com a gente e hoje um tema um pouquinho extenso: meio ambiente, biodiversidade, sustentabilidade e intervenção humana. Professor, como que esses temas se comunicam? Ô Gabi, é um tema grande, mas como você disse, né? Eu acho que a gente vai abordar alguns tópicos desses quando a gente for discutir atualidades, por exemplo, sobre biodiversidade, né? Biodiversidade em indústria farmacêutica, né? A gente tem umas coisas legais para tratar sobre isso. Eu acho que a gente pode pegar a questão da sustentabilidade como uma forma de articular os outros conhecimentos, né? Sustentabilidade, esse discurso aparece na Rio 92, né? Na Eco 92 no Rio de Janeiro. Esse tema vem com muita força quando alguns estudos mostram que é impossível a gente falar sobre crescimento econômico, né? Crescimento infinito. Percebe que todo ano os economistas, que tanto o país cresceu, que tanto a economia cresceu. Para a economia crescer, a gente precisa produzir. E a produção, a gente não tira matéria-prima do nada, é sempre do meio ambiente. Então, é utópico a gente falar de crescimento econômico contínuo com recursos naturais limitados. Ou seja, não casa isso, não dá, uma coisa não bate com a outra. Então a percepção de que isso era inviável já começa lá por meados dos anos 80 e isso toma corpo nesse primeiro encontro climático, né, na Eco 92, para dizer o seguinte: olha, ou a gente vai repactuar as condições de produção e de consumo, ou a coisa vai ficar ruim, porque vai aumentar o desmatamento, vai aumentar a poluição dos rios, dos mares, e isso vai dar ruim a médio prazo. Por que é difícil? Porque como a gente conversa, a gente vê que as pessoas, mas aí daqui a uns anos, para mim não pega nada. Mas é uma questão geracional, a gente está vendo coisas já, como por exemplo o aquecimento global, que a gente não imaginava acontecer muito fortemente, né? Eu estava brincando outro dia, eu estava ouvindo uma música dos Racionais, que ele fala, a determinado momento da música, calor insuportável, 28 graus. Eu falei, e a música do conheço de 90, né? 91, é o Homem na Estrada a música. Hoje a gente só está 10 graus a mais, até mais. Aqui na nossa cidade eu cheguei a passar por 44, 45 graus. Né? Então, quando a gente... E assim, períodos recorrentes, né? Noites insuportáveis, onde ar-condicionado passa a ser quase que obrigação. É item básico de sobrevivência. Então, isso mostra que vem tendo impacto. Então, essa discussão vai dizer o seguinte: olha, ou a gente vai produzir de forma sustentável. O que é de forma sustentável? Preservando o que a gente já tem. E mesmo onde a gente colhe, onde a gente retira, a gente plantar de novo. A gente preservar o solo, a gente conseguir utilizar o que a gente tem produzido já, reutilizando a matéria-prima, reutilizando, reciclando e reduzindo o consumo. E aí foi lá que surgiu os 3 R's: reduzir, reciclar e reutilizar. Por quê? Porque percebeu-se que ou você fazia isso, ou a natureza não ia dar conta. Ela não dá conta de se renovar tão rapidamente a ponto disso. E isso ia impactar muito severamente em questões climáticas, mas também em questões da vida do dia a dia. Porque se você tem pouco recurso e aquilo começa a ser produzido, vai encarecer muito o preço. Se você desmata para produzir tal coisa, você pode baixar o preço do alimento, mas você vai encarecer outras. Por exemplo, a água. Né? Há quanto tempo a gente não escuta falar, olha, querem privatizar a água, futuramente você vai ter que comprar água. Aqui embaixo da gente, por exemplo, a gente tem o Aquífero Guarani. Muito se fala já de empresas que pensaram em comprar ele do Estado para privatizar. Então, por mais que pareça um debate ainda um pouco longe da gente, essa questão da sustentabilidade é fundamental. E ela aparece hoje em dia na economia circular. Você pode ver que toda empresa, quando ela projeta o produto, a caixa, a embalagem, a roupa, ela já pensa em como ela vai, o celular, a bateria, em como ela vai pegar lá no futuro, quando for descartado, como ela vai reutilizar isso. Então, por isso que é circular, né? Esse produto não é... Porque antigamente acabava, jogou fora, acabou. Não tem mais, não usa, é pro lixão. Hoje não. Hoje você tem lugar de descarte, você tem lugar de troca. As empresas se preocupam com isso, e as pessoas também. Né? Você tem reciclagem, você tem separação de reciclagem. Por quê? Porque você tem que reutilizar esse material que já foi tirado da natureza, porque não tem muito mais para você ficar tirando. Então, esse é o problema que está posto aqui pra gente. A gente precisa reduzir o nosso consumo, primeiro porque a gente gasta muito, a gente consome muito mais do que a gente precisa para ter uma boa vida. E também precisamos cada vez mais reutilizar e reciclar. Só o último exemplo, Gabi, é só você ver na moda, por exemplo. Antigamente, quando eu era criança, brechó era coisa de gente pobre, assim, você fazia para ajudar miserável. Hoje, quantos brechózinhos aí chique não tá na moda?
que é o brechó? É uma roupa que você não quer mais usar, você usou pouco, você vai lá, vende ela e pega outra. E super bacana, porque você dá uma vida nova para a roupa, ela continua servindo para outra pessoa, você não precisou comprar uma que teve que usar um monte de água para produzir, vocês sabem, para produzir jeans, por exemplo, você usa muita água na lavagem, roupa também, e é muito bacana isso. Você tem sites hoje, né? Tem um, acho que chama Enjoei, você posta lá o que você não quer mais, a bolsa, e outra pessoa vai comprar, porque serve para ela ainda. Sem esse apelo, não é novo? Então você é pobre, então você... Não tem mais isso, porque mudou o quê? A consciência das pessoas. Sim, outra forma de pensar, né? Outra forma de pensar, exatamente. Eu ia falar até a questão da maquiagem, tem muito isso hoje em dia também. Antes acabava um pó, um blush, descartava. Hoje não, você tem a embalagem, você só compra um produto novo, que você pode reaproveitar. Então tem muito isso também. Tem muitas embalagens que fazem shampoo também, esse tipo de coisa, né? Você pode reutilizar. É uma mudança de paradigma, né? Que ela é lenta, mas ela é fundamental para a gente repensar o nosso modo de consumo. Sim, com certeza. É necessário, né? Sim. É distante, mas nem tanto, né? Mas é necessário. E no Brasil, atualmente, como que é esse cenário? O Brasil, ele é fundamental nesse debate, Gabi, porque a gente tem grande parte da nossa fauna preservada. Então, o mundo olha para cá, né? Olha para o Brasil, e muita gente fala, muitos países desmataram para crescer, para se desenvolver economicamente, e agora ficam pressionando o Brasil para não fazer isso. Olha, eu acho que tem razão essa crítica, tá certo, muitos países, durante o desenvolvimento industrial do primeiro ciclo do capitalismo aí, Inglaterra e Estados Unidos, mas também não se tinha essa consciência. E outra, eu estou para dizer para vocês que é um ativo econômico muito mais valioso, uma economia preservada futuramente, do que uma indústria. Né? Ou seja, quando os países que tiverem, né, esses ativos preservados poderão negociar melhor, e isso terá um valor agregado muito grande. Ou seja, a produção verde, produção sem ofender o meio ambiente, produção sem poluir. Você tem já, né, indústrias que compram, eu esqueci o nome de carbono, me fugiu o nome agora aqui, mas daqui a pouco eu lembro para falar para você, mas para diminuir a emissão de carbono, ou para compensar a emissão de carbono dela, ela ajuda na preservação de certas áreas. Então eu acho que para o Brasil, a médio prazo, a preservação vai ser mais positiva do que a gente falar, não, vamos desmatar mesmo para criar gado, vamos desmatar mesmo para fazer qualquer outra coisa que sirva para produção ou para garimpo, porque eu acho que isso a médio prazo para o país vai agregar muito valor. Então o Brasil, ele tem problema de desmatamento, a gente sabe, a gente ouve falar isso há muito tempo, né? Principalmente em relação ao garimpo ilegal, desmatamento para propriedades de gado também. Isso demanda mais fiscalização, né, Gabi? A gente tem um sistema de monitoração por satélite hoje que é avançado, mas a gente ainda tem poucas pessoas para ir a campo fazer isso. E do ponto de vista internacional, a gente é muito cobrado, mas é cobrado por conta disso. A gente tem ainda uma área de preservação muito grande. Certo. E nas avaliações, né? Como que são cobrados? Nas últimas que a gente tem visto, caiu muito sobre as queimadas, né? O porquê das queimadas, também tem caído muito sobre garimpo, né? E quando a gente fala, né, intervenção humana, como você disse aí, tem muito ligado a garimpo. A gente tem visto no Brasil muitos casos de terras em Yanomamis, terras indígenas, onde o garimpo invade, e o problema não é só invadir, né? É a destruição desses povos também. Como se usa muito mercúrio, você tem a destruição dos leitos dos rios, da água. Então, as últimas provas pediram tanto em relação ao desmatamento, né, principalmente ao fogo, que a gente teve casos assim, recorrentes de fogo. Uns criminosos, outros não, porque pode acontecer. E também na questão do garimpo. Tá certo. Professor, obrigada pelos esclarecimentos, por ajudar aqui com esse tema.